O trabalho com áudio, para mim, aconteceu naturalmente e intrinsecamente. Eu sempre tive envolvido com música. Meus pais eram músicos, minha mãe chegou a ser profissional com piano. Então, eu fui concebido e nasci numa família ouvindo música e executando. E desde pequeno eu já me envolvi com o instrumento, com piano. Acho que tinha 6 anos de idade. Eu já tive aula de piano e fiquei estudando piano por alguns anos. Mas logo eu passei para o violão e para a guitarra, isso na pré-adolescência. Foi na meados da década de 70 que eu comecei a ouvir, que eu prestar atenção nas músicas que estavam tocando, que era o rock and roll da época, o rock progressivo, o Pink Floyd, que eu gostava muito. E me chamou muito a atenção a música do Rick Wakeman, que ele fez um show aqui no Brasil, apresentando Viagem ao Centro da Terra. E tinha um som de teclado que eu ficava impressionado com aquele som. Aquilo me deixava assim vidrado. E como eu tocava piano, eu descobri então o que aquilo chamava-se sintetizador. Agora, o piano que me fez dar atenção para o teclado, para o sintetizador, que eu não sabia que chamava esse nome, era o synthesizer. E eu fiquei impressionadíssimo com aquilo. E aquilo, eu comecei a perseguir aquele instrumento. Falei, onde que eu consigo um instrumento desse? Como que eu consigo um instrumento desse? Onde que existe esse tipo de coisa? Juntamente com o som psicodélico e progressivo do Pink Floyd na época. E assim foi, nessa idade. Pouco depois, eu conheci a música do Kraftwerk, que era um som bem eletrônico da época, assim, revolucionário para a época. E já estava na época de uns 13 para 14 anos de idade, eu, junto com um colega de escola, descobri com ele que ele gostava de eletrônica. E, brincando com ele, eu comecei a ver alguma coisa de eletrônica, coisa muito simples de eletrônica. Mas aí veio meu envolvimento com a eletrônica, de fazer circuitos, etc. Mas era criança, garoto, era tudo uma brincadeira. E ficou de brincadeira até o momento em que eu tive que fui para o meu segundo grau, e por a influência da minha mãe, que ela falava, vai fazer eletrônica, você gosta muito de eletrônica, você gosta de música, mas você gosta muito de eletrônica, porque eu vivia mexendo com circuitos, fazendo alguma coisa assim. E por questão de geográfica, eu estava morando próximo a uma cidade que tinha uma escola técnica de eletrônica, Santa Rita de Sapucaí, uma escola muito famosa. E eu tinha um primo que estava estudando lá também. Então, um dia, ele conversando comigo, falou, Afonso, vai lá, você vai gostar. E fui. Me inscrevi, fiz o vestibular para a escola técnica, era concorrido, entrei, e comecei a fazer o curso de eletrônica. Mas até então, a música, para mim, era uma diversão com os amigos, né? Tocando violão em roda de amigos e assim ia. Mas, na escola técnica, eu comecei, por influência do curso de eletrônica, eu comecei a pesquisar sobre circuitos de áudio. Eu comecei a pesquisar sobre efeitos para guitarra, esse tipo de coisa. E foi ali, então, que eu comecei a estudar áudio, mas por conta da música, porque eu queria fazer pedal de distorção, eu queria fazer um sintetizador para mim, queria para guitarra, etc. Uma coisa foi levando a outra. O fato é que durante o curso técnico, foram 3 anos, eu estudei, por minha conta, tudo o que eu encontrava sobre áudio. Tudo. E na época, eu tomei conhecimento de uns artigos do Cláudio César Dias Batista, e eu acho que vale falar sobre ele, porque ele influenciou a mim e a muitos da minha geração, porque eu converso com as pessoas e eu sei disso. O Cláudio César Dias Batista, que ele mesmo se chamava de CCDB, ele era um dos integrantes da banda dos Mutantes, que a Rita Lee era vocalista dos Mutantes. O Sérgio Dias, irmão do Cláudio, era o guitarrista, e tinha o Arnaldo, se não me engano, tocava trompete ou coisa assim. Só que o Cláudio César Dias Batista, o CCDB,
Ele, pela história que eu li dele, ele era quem projetava os equipamentos da banda. E durante um ano ou dois, ou coisa do tipo, assim, meses, ele escreveu artigos para uma revista chamada Nova Eletrônica, que era uma revista de eletrônica da época muito boa, e descrevendo projetos que ele fazia de pedais para guitarra. E que o irmão dele, o Sérgio Dias, excelente músico, guitarrista, usava. E ele fez um sintetizador para o irmão para usar na guitarra. E foi ali que eu aprendi muito de áudio e eletrônica, influenciado pelos artigos do CCDB, porque era o que a gente tinha na época. E essa revista era muito boa. Uma pena que tenha acabado ela, isso há muito tempo atrás. Eu tentei construir o sintetizador, só que era muito componente, era muito dinheiro, não consegui. Eu não pude fazer, mas aquilo ficou na minha cabeça. Bom, eu estou falando isso agora porque anos depois essas coisas vão voltar a encontrar. E numa época, durante esse curso técnico, que era Santa Rita, lá no sul de Minas, a banda 14 Bis, ela explodiu naquela época. E foi uma banda que ela viajou para o exterior para comprar equipamento e fez uma turnê no Brasil usando equipamentos novos importados. Então aquilo chamava a atenção da gente. E foi pela primeira vez que eu vi um guitarrista, o Cláudio Venturini, que era o guitarrista do 14 Bis, irmão do Flávio Venturini, que era o vocalista do 14 Bis, que tem solo, usando uma guitarra com um sintetizador, uma guitarra Roland. Eu fiquei alucinado com aquilo. Como essas bandas tocavam muito ali naquela região, e também a banda do Beto Guedes, o Beto Guedes com banda tocava muito naquela região, eu frequentava muito esses shows na época. Então foi ali que eu aprendi, olhando sobre sistemas de som para eventos grandes, sobre os PAs, que é o Public Address, que são as caixas de som, mesa de som, e fui vendo como é que o palco era articulado por conta da música, mas a eletrônica me chamava a atenção, né? E os equipamentos, o som. E eu ficava sempre próximo ao palco, parado, olhando o pessoal tocar e vendo o equipamento, como eles usavam os equipamentos. Acabou o curso técnico, eu tinha 19 anos de idade, eu, com o meu espírito de aventureiro que eu tenho, sempre gostei de conhecer coisas novas, surgiu uma vaga numa empresa de São Paulo, mas a vaga era para trabalhar em Salvador, Bahia. Eu falei, eu quero essa vaga, e consegui a vaga. E fui parar em Salvador em pleno fevereiro de 1985, logo depois de ficar um mês em São Paulo, durante o primeiro Rock in Rio que teve no Brasil, que foi em 1985, onde eu tive muita influência de bandas, que conheci bandas, né, que tocaram aqui que a gente não conhecia. Fui para Salvador, cheguei lá, conheci o trio elétrico. E foi nesse momento que eu decidi que eu ia seguir a carreira de músico e do áudio. Por quê? Porque até então, sempre quando eu falava em áudio, meus colegas achavam graça. Ah, isso é brincadeira, isso é entretenimento, todo mundo. E eu conhecia áudio de banda que o artista que ia tocar e depois ia embora. Mas quando eu conheci o trio elétrico em Salvador, que eram vários na época, eu fiquei impressionado com a qualidade do som. Bom, mas trio elétrico? Como é que pode um caminhão com caixas de som ter um som daquele jeito, uma banda tocando em cima, fazendo o que estava fazendo? Eu falei, isso é impressionante isso daí. E realmente eu falei, eu vou me tornar um músico profissional e vou trabalhar com isso daí. E persegui isso. E resolvi seguir essa carreira. Comecei a estudar guitarra, música mais voltado para instrumento, para violão, para guitarra, e estudar mesmo, assim, 8 horas por dia, praticando. E toquei com algumas bandas, que a gente juntava o pessoal, né? Fui para São Paulo, fiz curso de música em São Paulo, depois que eu saí de Salvador para São Paulo, onde eu tive treinamento com música em jazz, inclusive curso de improvisação para jazz.
Técnicas de improvisação para jazz. Olha que coisa louca, né? Improvisar é improvisar. E você estuda uma técnica para improvisar em jazz. Isso me ajudou muito no futuro, tá? Muito demais. Por entender o que significa improvisar. O que você pode e o que você não pode fazer. E aí deixa acontecer. Mas a gente tocava todo final de semana, 1 ou 2 vezes por final de semana. O baile começava geralmente às 11 e acabava às 4 da manhã. Então era música popular. E foi uma escola para mim. Estar no palco, tocando com banda, com todo mundo. Nessa época eu já tinha meus equipamentos e tal. Só que foi ali que eu comecei a sentir necessidade de ter um som melhor. Eu nunca estava satisfeito com o resultado que eu tinha em cima do palco. Com os retornos, monitores, com caixa, com PA. Dava pitaco em tudo, vamos fazer isso, vamos mudar o PA para esse jeito, vamos mudar a caixa daquele jeito, e para tentar. E foi ali que eu comecei a desenhar os meus circuitos eletrônicos. Falei, eu vou fazer para mim o meu próprio equipamento, com o conhecimento que eu tinha do curso técnico. Mas o conhecimento que eu tinha chegou ao ponto que não era suficiente para eu poder dar um resultado final. Eu tinha, sim, alguma coisa, mas eu queria saber exatamente por que estava acontecendo aquilo, eu não tinha essa informação. E eu falei, bom, eu preciso de uma biblioteca. Vou fazer uma engenharia, vou voltar para Santa Rita do Sapucaí, vou entrar na faculdade, o Inatel, que é uma faculdade muito conhecida, e vou usar a biblioteca, vou pesquisar o que eu puder, de pesquisar lá dentro, junto da biblioteca da Escola Técnica. Foi nessa época, nesse período, que eu pesquisei muito. Ou eu estava na sala de aula, ou eu estava na biblioteca pesquisando. E no primeiro ano de faculdade eu continuei tocando. Aí um momento eu tive que parar de tocar, porque não dava para fazer os dois, porque, da forma como eu queria fazer. Bem feito, eu falei, eu tenho que escolher um, claro, escolhi a faculdade, porque eu tinha feito tudo aquilo para fazer conhecimento técnico. Então, tudo que eu podia encontrar, tudo que eu podia ler, eu lia, copiava, tirava uma cópia e tal. A ponto de da equipe da biblioteca, das bibliotecárias, quando eu chegava lá, elas já abriam uma parte interna, eu entrava para pesquisar, porque elas não aguentavam mais ir buscar livro para mim. Eu quero esse agora eu quero esse, aquela que for, Rosa Afonso, vem cá, entra aqui, você procura, fica à vontade. E eu fazia assim, eu tinha esse acesso na biblioteca, que ninguém tinha, para poder pesquisar. E achava tudo. E a coisa que foi tão intensa durante o período de faculdade, que até os professores, quando algum aluno chegava para o professor perguntando qualquer coisa sobre áudio, falava, procura o Rosa Afonso, procura o Rosa Afonso. E durante a faculdade eu apresentei vários trabalhos, sempre relacionados na parte de áudio ou acústica. Eu entrava com acústica também, não só na eletrônica, mas na parte de acústica. E todo ano tinha a tal feira de ciências, que chamava-se feira de ciências, mas era uma feira de... feira tecnológica do Inatel, chamava-se FETIM, Feira Tecnológica do Inatel, etc., onde os alunos, os que quisessem, apresentavam trabalhos que eles faziam, ou empresas de fora, o trabalho deles, eletrônica, porque tinha muito naquela época, ex-alunos das escolas técnicas que iam fazer faculdade. Então, muitos alunos com habilidade manual em eletrônica, em montar e fazer coisa. E eu era um desses. E por todos os anos que eu tive na faculdade, eu sempre apresentei um trabalho relacionado ao áudio. Foi ali que eu apresentei meu primeiro circuito, que era uma mesa de som que eu queria fazer. Eu apresentei na primeira oportunidade. No ano seguinte, eu consegui um livro importado sobre alto-falantes e caixas acústicas, mas com matemática, mostrando como funcionava. Eu estudei o livro de cima e embaixo. E nesse ano seguinte eu apresentei numa feira um amplificador, então, que eu já havia projetado, de potência, e uma caixa, e um par de caixas de som. Esse foi o projeto. E ficou muito legal. E nos anos subsequentes eu fui fazendo coisas relacionadas ao áudio, sempre apresentando outros trabalhos e tal. Então a faculdade foi um período onde tudo se consolidou. Eu tinha estudado música. Na época que eu estava tocando em banda, eu me tornei um músico profissional. Vivi profissionalmente durante esse período. Aí depois eu fui para a faculdade e me dediquei à parte da engenharia, da eletrônica, intensamente.
Foi durante a faculdade que eu aprendi a fazer, e tudo sendo autodidata. Foi onde eu descobri formas de fazer os circuitos amplificadores de potência de áudio, pré-amplificadores, processadores e caixas de som, trabalhar com isso daí. E depois da faculdade, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha uma empresa minha, que chamava de RB Eletrônica, de Rosa Alfonso Bortoni Eletrônica. Durante o período da faculdade, é bom destacar isso também, eu fui professor na Escola Técnica de Eletrônica, a mesma escola técnica que eu me formado, mas professor de laboratório de eletrônica, desde o básico até o avançado. Então, eu ensinava o que era um resistor e, no final, o aluno, no último segundo ano, já estava fazendo um amplificador de áudio, já estava fazendo um amplificador de rádio, a gente fazia transmissor de FM, a parte de eletrônica. E ensinando a garotada, tudo garotada de 14 a 16, 17 anos de idade. Mas quando eu acabei a faculdade, eu já tinha uma empresa incubada na incubadora da Escola Técnica, que eu ajudei a formar essa incubadora. Eu e outros colegas lá, os professores que também eram alunos da faculdade, com outros colegas da cidade que queriam empreender, começar um negócio, fizemos um movimento lá e conseguimos um espaço dentro dos prédios, de alguns prédios lá da Escola Técnica para fazer a incubadora da escola, da ET, oficialmente uma incubadora. E eu tinha minha empresa lá, a RB Eletrônica. Foi lá que eu fiz meu primeiro amplificador comercial, para instrumento, para guitarra, baixo, teclado, acho que não podia ser outra coisa, e também construí um analisador de alto-falantes e caixa acústica para obter o parâmetro de Small, um projeto do professor Homero, muito amigo meu, e que eu executei aquele projeto. Transformei ele num produto. Aí dali, quando acabou a faculdade, eu fui para o mercado, prestando serviço para terceiros, eu tinha minha empresa, mas eu comecei a prestar serviço para outras pessoas, outras empresas, e aí começou a acontecer algo inusitado. Eu fazia trabalhos na bancada, experimentos com eletrônica e via coisas e observava situações com eletrônica que eu não conseguia explicar. Os livros que eu já tinha estudado, tudo que eu já tinha obtido, eu não conseguia explicar aquilo, eu não conseguia pessoas que eu pudesse conversar para poder discutir aqueles assuntos. E aí eu senti a necessidade, então, de ir para a universidade. Falei, eu preciso de outra biblioteca e vou para uma universidade. Foi aonde eu cheguei em Florianópolis, na UFSC, na Federal aqui de Santa Catarina. Mas o curioso é que eu estava fazendo um curso de pós-graduação e teve um curso lá de conforto ambiental. A professora era doutoranda ou mestranda aqui no laboratório de acústica. Conversei com ele, ele gostou muito da minha ideia, da proposta. Foi onde fiz fazer o mestrado aqui em Florianópolis. Mas é importante destacar que o mestrado não veio assim, eu vou fazer o mestrado e depois eu vejo o que acontece. Não. Ele veio como uma consequência do trabalho que eu já vinha fazendo e da necessidade que encontrei de responder a perguntas que eu tinha que eu não conseguia responder. Eu falei, eu preciso descobrir isso daí. Foi nesse ponto, então, que eu tive o meu pé dentro da ciência. Então, veja que no começo eu era músico, artista. Senti necessidade de mais conhecimento para projetar equipamentos. Fui para a engenharia. Da engenharia, eu senti necessidade de aprofundar mais tecnicamente naquele assunto e que, com o nível de engenharia, eu não conseguia responder. Foi onde eu vim para fazer o mestrado, aqui na UFSC, mas dedicado a amplificadores de potência. Eu sabia o que eu queria fazer e fiz só o que eu quis fazer. E o professor Sidney, ele foi assim, uma pessoa muito importante nesse momento, porque ele abraçou essa ideia, ele abraçou esse projeto. E falou assim, eu sempre quis fazer algo desse nível, mas na época que eu fiz minha pós-graduação, isso muito tempo antes de mim, não tinha nada que eu pudesse fazer isso. Fui trabalhar com filtros e tal, foi ótimo. Então você, professor, você acredita nisso ou não? Vamos fazer. Vai depender de você fazer. Fiz.
Então foi ali que eu conheci a ciência, eu aprendi o que é ciência e conectei a ciência com o áudio, porque foi o que eu queria. Resultado desse trabalho, uns 2, 3 anos depois, eu entrei em 97, em 2001, o meu trabalho foi aceito para apresentar no congresso da AES, que é Audio Engineering Society, na Holanda, no começo desse ano. Eu fiquei vidrado. E, ao mesmo tempo, foi um desafio muito grande, porque eu estava indo para o exterior apresentar um trabalho que eu usei como referência trabalhos dos pesquisadores que participavam desses congressos lá. Só que eles não estavam aqui para eu conversar com eles. Eu ia chegar lá apresentando um trabalho que eu fiz, baseado na informação deles, mas que eu não sabia se aquilo era válido ou não era. Algo assim. Mas fui, fiquei de frente à plateia, falando inglês. Eu nunca tinha saído do país para falar inglês. Falei o que podia falar. Apresentei e fui aplaudido de pé. Eles reconheceram o esforço e viram o resultado, e foi muito bom. Tanto é que teve um professor de uma universidade lá na Inglaterra, Essex, o professor Malcolm Oxford, que tinha feito trabalhos, também sempre fez trabalho na área de áudio. Ele me procurou e falou, olha, eu dou aulas exatamente nesse tema que você apresentou. Eu gostei muito do software que você fez, que você apresentou aqui. Eu poderia usar esse software, eu poderia me ceder para eu poder usar com meus alunos, etc. Foi perfeitamente. Então, o que eu fiz aqui, eu não tinha nem noção. Claro, tecnicamente estava correto, estava coerente. Entenda isso, estava coerente, estava tudo certo, não tinha nada fora do que era o técnico, do científico. Mas aquela informação servia ou não para o mercado externo? Eu não sabia. E quando ele veio falar comigo e pediu para usar no curso dele, da universidade lá na Inglaterra, aquilo para mim foi o máximo. Eu falei, poxa, foi uma glória. O meu trabalho realmente, a minha intuição me levou àquele trabalho. E isso explica parte do que eu uso hoje no slogan da empresa, da Bortolini Technology. A partir dali, então, eu me senti assim, confiante e seguro para continuar nessa linha de pesquisa. E, principalmente, eu passei a ter o contato desses pesquisadores lá fora. Abriram as portas para mim e eu passava a conversar com eles, então, diretamente aqui do Brasil. E nos anos seguintes eu apresentei outros trabalhos nos Estados Unidos, agora no mesmo congresso, só que nos Estados Unidos. Em Nova York, depois em São Francisco. Depois eu voltei, anos depois eu voltei, fiz trabalho na Europa, apresentei na Europa também. E na sequência do mestrado eu entrei no doutorado, mas aí pesquisando caixas acústicas. Foi na parte de amplificadores e caixas acústicas, mais na área de caixa acústica. Então eu imergi na parte do alto-falante. Só que esse tempo todo eu estava trabalhando. Eu não estava só na universidade. Eu estava trabalhando. Então, foi um período que eu viajei muito pelo Brasil, fazendo workshops por empresas aqui brasileiras, empresas conhecidas, apresentando várias informações na parte de amplificadores e alto-falantes, que era o objetivo da época. Foi uma coisa muito bacana, conheci muito lugar, conheci muita gente. Isso eu estou falando na época de 98 a 2000, 2002, alguma coisa assim. Isso há 20 anos atrás ou pouco mais. Então, eu vinha da parte de artística, fui para a parte de engenharia eletrônica, depois da parte científica, e isso culminou eu tendo uma empresa aqui no Brasil, na época, 2000 e pouco. Fabriquei caixas de som, amplificadores, fabriquei uma coisa. Mas teve um período muito difícil para o Brasil em si. E por conta desse meu contato com o exterior, eu acabei tendo uma proposta para ir para os Estados Unidos trabalhar lá. Em 2005, eu fui para os Estados Unidos trabalhar com essa empresa que fabrica circuitos integrados analógicos específicos para áudio.
E isso foi por algumas situações que aconteceram antes. Eu fiz projetos aqui no Brasil, usando circuitos integrados dessa empresa. Então, eu conhecia bem esse material da empresa, o que ela fabricava. E com a minha ida para o exterior, eu fiz contato pessoal com todo mundo. Então, o trabalho meu de pós-graduação, a parte científica, com as minhas viagens ao exterior para apresentar trabalho, o meu networking e o conhecimento técnico de engenharia que eu tinha e técnico dos componentes da empresa, me levaram para trabalhar nessa empresa em 2005, nos Estados Unidos. Fiquei lá por um pouco mais de 6 anos. Nessa empresa, eu trabalhei, eu fiz de tudo lá dentro, uma empresa pequena, mas eu me envolvi com a parte de fabricação do circuito integrado, projeto de circuito integrado, teste de circuito integrado, applications, suporte técnico de applications. Então, eu tive uma experiência muito grande. Nos Estados Unidos, quando eu estava lá, eu tive a chance, a oportunidade de fazer 2 cursos de pós-graduação em microeletrônica especificamente. Microeletrônica analógica de baixo ruído. Um foi na Suíça e o outro foi no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, um professor muito conceituado. E esse foi um curso muito bom, muito gostoso, porque o laboratório desse professor, ele era especializado em eletrônica, microeletrônica analógica, de baixo ruído, baixa potência. E eles tinham desenvolvido um aparelho de surdez com processamento todo analógico. Então, aquilo eu ficava vidrado, né? Analógico, processamento de limitação e tal. Tudo o que fazia na outra empresa, que eu fazia o trabalho lá. Olha, as coisas foram somando, porque da arte, da música, a necessidade de fazer equipamento próprio, efeitos de guitarra, distorção, amplificadores, caixas de som, me levando à engenharia, que veio a necessidade de continuar pesquisando, me levou à parte científica, acadêmica, e eu continuei trabalhando. Então, eu nunca saí da parte profissional. O que sempre causou um pouco assim, de curiosidade nas pessoas quando eu converso com elas sobre isso. Como é que você faz um mestrado, um doutorado e vai para uma bancada e mexe no circuito eletrônico? Eu falei, porque eu sempre fui para a bancada mexer com eletrônica. O mestrado e doutorado vieram como complemento, não como motivo. É um meio, não um fim. Então, sempre aprendendo e pesquisando e buscando informação nova. No final de 6 anos, isso foi logo no início de 2012, eu retornei ao Brasil e com essa bagagem toda. Menos de um ano depois, surgiu uma oportunidade de trabalhar pro Comitê das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio 2016. Surgiu a vaga, foi colocado o edital. Um amigo meu que estava engajado no projeto já mandou para mim e falou, lembrei de você, um amigo de faculdade, ele sabia que eu mexia com áudio. E era uma vaga para gerente de áudio e vídeo para as Olimpíadas. Eu olhei aquilo, no início eu falei, o que eu tenho a ver com a Olimpíada, né? Só que, nos últimos 2 anos, antes de vir voltar ao Brasil, eu estava treinando muito para triatlon. Eu cheguei a participar de 2 corridas, 2 competições de triatlon, distância internacional, que é a distância olímpica. Então, eu estava muito bem treinado, demanda uma disciplina muito grande, e eu vi aquela oportunidade, falei, poxa, eu vou botar coisas que eu venho fazendo até hoje, que é arte, eletrônica, áudio e esporte, num projeto desse. Aí eu fiquei interessado. Bom, participei de todo o processo de seleção, entrevistas e tudo. Todo mundo conhece como é que é isso daí. Por fim, eu fui chamado e me engajei nesse projeto. Fiquei por quase 4 anos lá. Um projeto maravilhoso, muito difícil, mas onde eu aprendi muito e pude contribuir também muito com o projeto como um todo, com o projeto da Olimpíada, no Rio de Janeiro, com a nossa cultura e tudo mais. E foi grandioso. Agora, olhando para trás nesses últimos anos, na parte da Olimpíada, eu estava numa empresa onde eu trabalhava com microeletrônica.
para dar manutenção nos circuitos, eu tinha que usar microscópio. Saí daquilo, fui para um mega evento, o maior evento do mundo, que é uma Olimpíada. Eu fui responsável por 39 arenas de competição, venues que a gente chama, mas não são, cada venue não tem uma arena. Por exemplo, a venue de tênis tem a arena principal de tênis, mais 2 auxiliares e mais 9 pequenas de treino. Então, só o tênis já tinham ali 3 arenas grandes e coisas pequenininhas. Fora todos os outros esportes, cada esporte com a sua especificidade. E era Olimpíada e Paralimpíada, então tinha que ter toda a adaptação paralímpica depois. Esse projeto, a demanda dele, de mim, digo que foi a parte de gestão, de observação, coisas que eu aprendi enquanto eu fiz a faculdade e fiz a pós-graduação. Mas o que tem a pós-graduação, um curso acadêmico com isso? A observação, a disciplina. Porque eu tive que parar e analisar o que estava acontecendo, aprender com toda a informação que vinha de todos os lados. Ou seja, eu tive que ter calma para absorver e filtrar toda aquela informação que chegava de todos os lados, filtrar a informação e saber selecionar aquilo que ia ser preciso ou não. Ao final, eu estava em contato com todo mundo da parte de tecnologia, todas as empresas estrangeiras, todas as federações, todas internacionais. Eu tinha contato com todo mundo, porque eles eram os meus clientes. Eu tinha que saber para cada esporte o que eles precisavam de demanda de áudio, de vídeo, de tudo. E foi entregue. Foi um trabalho muito bonito, muito bonito. Isso já tem o quê? 5 anos agora, foi 2016, né? Nós estamos em 2022, quase 6 anos, fazendo 6 anos. Desde quando eu retornei ao Brasil, dos Estados Unidos, eu já tinha em mente em voltar a fabricar, a construir amplificadores e caixas de som, processadores, etc. Sempre gostei disso, sempre gostei. Sempre gostei de dar cursos também, sempre gostei de ensinar. Fui professor durante 5 anos na Escola Técnica de Eletrônica, mas o que me ensinou muita coisa, muito com relação a ser professor numa escola, mas ensinar é algo muito bom, que eu gosto de ensinar. Então, nesses últimos 5, 6 anos, eu já tinha quando eu vim dos Estados Unidos, já tinha esse projeto de reiniciar. E quando eu fui, então, para esse projeto das Olimpíadas, que foi algo que veio assim, inesperado, mas foi um projeto que eu abracei, adorei, e não poderia ter feito melhor, não poderia ter tomado a melhor decisão. E também foi intuitivo. Intuitivo. Vou fazer porque vai ser muito bom, vou gostar. A cidade que é campeã, que é aceita para sediar uma Olimpíada, ela é definida 7 anos antes da data da Olimpíada dela. Então, a Olimpíada no Rio 2016 foi definido para que o Rio de Janeiro ia sediar a Olimpíada 2016, 3 anos antes, ou coisa do tipo, das Olimpíadas de Londres, que foi em 2002 acontecer. Então, o projeto começa 7 anos antes. A cidade sede, ela cria uma empresa, que é o Comitê Olímpico, Comitê Londres 2012, Comitê Rio 2016, para cuidar da Olimpíada e Paralimpíada. E o projeto começa, onde tem o engajamento da cidade, dos governos municipal, estadual e federal. E assim vai acontecendo. Quando eu entrei, foi quase 4 anos antes, foi início de 2013, então 3 anos e meio antes, eu era o funcionário de número 500, alguma coisa, 502, alguma coisa assim. A projeção é que, até o final, teríamos diretos contratados 5.000 funcionários. Indiretamente, contando com tudo, mais de 100.000 pessoas engajadas no projeto. No último ano, o nosso grupo, que era um grupo de talvez 1.000, 2.000 pessoas, passou a ser 5.000. A entrada de pessoal muito grande. E quem estava no início
passava essa informação para os outros. Esse foi assim, é o tamanho do projeto. Com relação à carga horária, no início era a carga horária normal, de segunda a sexta, 8 horas por dia, trabalho, muita conversa, e vem cá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas sempre foi falado para a gente, para os experientes, tem sempre pessoas experientes de outras Olimpíadas que vêm para participar, ou enviadas pelas empresas que são contratadas, ou pelo próprio COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, ou contratados pelo próprio comitê do Rio 2016, por conhecimento da área, sabendo que essas pessoas têm experiências, faziam isso, traziam pessoas experientes para ajudar na orientação daqueles que estavam entrando para um projeto desse. Lembrando que nunca teve um projeto olímpico, uma Olimpíada na América do Sul. Foi a primeira e foi no Brasil. Sempre aconteceu por hemisfério norte, vai para cima. Ou em outros países, mas não aqui na América do Sul. Então, a carga horária é normal aí. Só que sempre falavam, olha, você não vai ter sua vida mais durante os 6 meses que antecedem a Olimpíada. Saiba disso. E não deu outra. À medida que foi se aproximando, um ano antes, já estava apertado, tinha muita coisa acontecendo. Porque um ano antes começam os eventos teste, que são campeonatos mundiais, que acontecem normalmente, só que eles são levados para a cidade, sede da Olimpíada, e esses trabalhos são usados, essas competições são usadas como teste para o pessoal que está preparando para a Olimpíada. Então ali testa tudo, testa a operação, testa fluxo, dinâmica de como vai ser na venue, testa a própria venue, como é que vai ser a venue, como é que está o campo aqui, o field of play, como é que está o campo de futebol, como é que está a quadra, a arquibancada, testa tudo. É uma operação como se fosse a Olimpíada, só que pequenininha. Só que aqui no Brasil, como isso é muito comum acontecer, aconteceu até no Japão, as venues não estavam prontas. Então, praticamente todos os eventos testes aconteceram de forma improvisada. E muitas operações que aconteceriam durante as Olimpíadas não puderam ser testadas. Não puderam. E, literalmente, durante as Olimpíadas, tivemos que improvisar muito. Aí vem o improviso que eu aprendi, eu estudei sobre ele. Ou seja, quando você vai improvisar, você tem que saber o que você não pode fazer. Tudo mais, improvise em cima, mas você sabe que aquilo você não pode fazer, então não faça. E só consegui essa informação porque eu fiquei lá 3 anos conversando com todo mundo, entendendo o que cada um queria. Então eu tinha dados para improvisar quando necessário, e foi sempre necessário, o tempo todo, para poder fornecer o trabalho que era fornecido. Muitos adoraram, muitos detestaram, foi sempre assim, tudo, para todo mundo, não é um caso particular meu não, isso foi para todo mundo. Sempre tem aquele que está satisfeito, sempre vai ter aquele que vai estar insatisfeito, porque simplesmente a missão é estar insatisfeito, só por conta disso. Ou seja, ter os insatisfeitos legítimos, que são poucos, e ter os insatisfeitos, que eu chamo que são os espalhadores de água na bacia, só faz para fazer barulho e tal, que é a maioria. Isso tem em todo lugar. Lição grande também, em todo lugar, todo lugar. Nos meses que antecederam a Olimpíada, não tinha domingo, segunda, terça-feira, eram todos os dias eu estava trabalhando, todos os dias eu estava indo ao comitê e fazendo o trabalho para isso daí. Não teve mais nada, era só aquilo ali. Os dias eram levantar e fazer o trabalho e só ir para casa para dormir um pouco, descansar e depois continuar. Durante as Olimpíadas a gente mal dormia, era terrível, porque os jogos começavam às 6, 5 da manhã, preparação, todo mundo 4 da manhã, e iam acabar 10, 11, meia-noite, ou até às vezes até mais. Então, o período para ir para casa, tomar um banho e descansar um pouco era de 4 horas, 4, 5 horas. Claro, tinha uma equipe grande, mas eu, como responsável por isso aí, era o meu telefone que tocava.
em qualquer coisa que acontecesse. Eu tinha que dar encaminhamento e fazer isso aí. Para você ter uma ideia, na abertura da Olimpíada, que foi linda, a gente teve um problema, todos tivemos um problema na praia de Copacabana. Por conta de ressaca e tudo mais, todo o cabeamento que tinha sido feito com antecedência foi tudo lavado, foi tudo retirado. Para isso não acontecer mais, isso um mês antes, foi tudo enterrado, que era tudo à vista para poder mexer, foi tudo enterrado. A partir do instante que enterrou, só um ou outro que conhecia onde estava enterrado. E para poder fazer qualquer manutenção de cabo, de fibra ótica, precisava saber onde é que estava enterrado, chamar a pessoa e tudo mais. Na noite anterior, na noite de abertura, que era uma sexta-feira, a gente não conseguia fazer o áudio funcionar na praia de Copacabana, e no dia seguinte, às 4 da manhã, o pessoal ia para lá para começar, 5 horas da manhã para começar, acho que é prova de triatlo, alguma coisa assim. Aí foi chamar o pessoal de fora, vem para cá, traz equipamento e tal. Bom, a gente foi jantar às 4h30 da manhã. Isso porque ainda tinha um restaurante aberto, porque viu a movimentação e o camarada foi legal e ficou aberto. Eu vi a abertura da Olimpíada pela janela dos apartamentos na praia de Copacabana, que as televisões gigantescas assim apareciam na sala, e a gente trabalhando ali para fazer funcionar, conseguindo fazer funcionar. Com improvisos, é claro, mas fizemos funcionar. E depois foi acontecendo. Quando encerrou, o nosso diretor me ligou, falou: Afonso, eu estou com ingresso aqui para a gente poder ir lá, lugar bacana. Você quer vir pegar aqui para a gente ir lá? Eu falei: não, obrigado. Já estou deitado. Já tinha acabado. Na hora que acabou a última competição, devia ser domingo, 4, 6 horas da tarde, alguma coisa assim, eu fui para casa e dormi só no dia seguinte, sei lá que hora que eu consegui acordar. E é incrível, você chega no comitê, está vazio, um deserto, não tem ninguém. Mas eu continuei indo, porque eu tinha que ver o que estava acontecendo, porque tinha depois a Paralimpíada, que vinha 15 dias depois, e a vida continua. Só quando acabou tudo é que eu pude, falei: missão cumprida, está entregue, estou indo. Mas foi um trabalho assim intenso e muito gratificante, muito gratificante. Bom, passada a Olimpíada, me restabeleci depois de uns meses, e por recomendação de todo mundo, que era: acaba a Olimpíada, viagem de férias, alguma coisa, porque é tão intenso e no dia seguinte não tem nada, que isso dá depressão, assim, pira a cabeça da pessoa. E é verdade. Eu já estava sabendo o que estava acontecendo, eu fiquei tranquilo. Recuperado, eu falei: agora eu vou retomar aquele projeto que eu tinha antes desse projeto da Olimpíada, que era de fazer a empresa. Falei: agora eu vou fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer, que eu fiz várias vezes, e por várias questões aí da vida, de oportunidades, eu fui trocando naquele momento por outras coisas que sempre me trouxeram muita experiência, muito conhecimento. E principalmente conhecimento com pessoas e de experiências de diferentes coisas na vida, entendeu? A Bortoni Technology, ela foi criada em 2017 com o objetivo de botar em prática tudo aquilo que eu vinha projetando, fazendo nesses anos todos. Projetando para frente de equipamento, projetos de vida, projetos de estudo e tudo mais. Então, eu resolvi botar o meu nome nela, Bortoni. Isso inspirado por outras empresas aí que eu conheço. Que as pessoas, os CEOs de sucesso, falam: olha, quer mostrar que a sua empresa é algo que você realmente acredita nela, põe seu nome nela. Põe seu nome, porque qualquer coisa que você fizer com ela, é o seu nome que está em jogo. Claramente, descaradamente. Eu falei: Bortoni Technology. Eu pensei muito sobre isso. Eu falei: de fato vai ser Bortoni Technology. E eu queria botar algo a mais. Assim, Bortoni Technology é a marca, é o nome. Mas eu tenho um slogan que eu criei logo naquele início, que é Bortoni Technology, Audio Science, Engineering e Voodoos. Esse I é aquele and, mas com aquela letra. Agora, por que inglês?
Pela minha influência de ter morado no exterior e ter contato com muita gente no exterior, a nossa língua é inglês. É uma língua universal, vamos dizer assim. Então, tudo que eu tenho hoje, que eu posso colocar em inglês ou ter também em inglês, eu tenho. E eu faço. Porque todo mundo vai entender. Todo mundo entende audio science. Todo mundo entende engineering e voodoos. Só que o audio science vem da parte científica que eu tenho, pesquisa que eu fiz e que eu faço. Hoje, tudo que eu estou fazendo, que eu faço, tem um peso muito grande. 1/3 do que eu faço hoje tem o peso da parte de ciência científica, do processo de ciência, como fazer pesquisa, como filtrar informação, como avaliar aquela informação e ser neutro no julgamento de uma informação, que isso é uma necessidade, uma demanda científica, é necessário. O outro terço vem da engenharia. A engenharia que você senta numa bancada e põe em prática, faz acontecer, constrói, dá solução para a sociedade, uma série de coisas. A engenharia complementa a ciência e vice-versa. Só que, ao longo desses anos todos, em vários momentos, eu percebi e tive a certeza de que isso acontece, tenho certeza, posso garantir que acontece, não tem como provar. A intuição, ela vem e fala. E me encaminhou para, em vários momentos do que eu fiz na minha vida profissional, a minha intuição me encaminhou para um caminho que eu não tinha ideia de onde que ia dar, mas a intuição me levava para lá. Da mesma forma que a intuição me fez resolver, dar soluções a problemas que eu não conseguia explicar na época. E tem coisas que eu não consigo explicar até hoje, como que aquilo vem na minha cabeça. E como colocar então na empresa esse lado artístico, esse lado intuitivo? Porque uma coisa, é algo que parece que não combina, né? Ciência com intuição. Mas a gente conhece, eu conheço muitos médicos que estudaram muito para exercer a função de medicina e que eles usam muito a intuição para perceber o que está acontecendo com o paciente. Isso eu já fui testemunho disso várias vezes. Aí eu usei a palavra voodoos, que muitos podem entender que é de uma tribo voodoos, eu não sei de onde, do Haiti. Agora me escapou isso aí, não sei. Mas tem uma tribo de voodoos que ela faz magia, feitiçaria, esse tipo de coisa. Só que nos Estados Unidos, lá no nosso ambiente de trabalho, quando alguma coisa acontecia, a gente tinha uma resposta de imediato, falava, isso aí é um voodoo. Isso é voodoo, funcionava, não funcionava, não estou achando a solução, é um voodoo, qualquer coisa assim. Então eu achei bacana isso daí, usei essa palavra para expressar o outro terço, onde a intuição entra, onde a arte entra, onde a criação, o improviso faz parte. Então, hoje, a Bortoni Technology ela é galgada nesses 3 pilares, ciência, engenharia e intuição, ou magia, que seria, nesse caso, eu ponho magia com a palavra que engloba tudo isso daí. Quando eu estou projetando um circuito eletrônico, eu sou extremamente técnico, mas o tempo todo eu estou vendo a parte prática de aplicação daquele circuito amplificador, por exemplo, como aquilo vai soar, como aquilo vai agradar. Isso na fase de projeto. Não simplesmente a parte técnica de projetar circuito eletrônico. Eu tenho que calcular isso, a corrente de polarização é essa, eu tenho que fazer. Tudo isso faz parte. Só que antes, para chegar nesse ponto, vem a parte científica, onde todos os parâmetros são considerados. Tudo tem que ser levado em consideração. Depois de essas condições de contornos terem sido bem determinadas, que cada projeto tem sua condição de contorno, depende do projeto, vem a parte da engenharia, vamos executar. Só que o tempo todo a criatividade e a criação estão por trás. Todo o trabalho que eu faço. Em momentos pesa mais a parte científica, em momentos pode pesar mais a parte da engenharia, em momentos pesa mais a parte da criatividade, mas um não vive sem o outro na Bortoni Technology. Por isso eu chamei ela Bortoni Technology, embaixo tem Audio Science, Engineering e Voodoos.
Quando eu estava na escola técnica, eu falei dos artigos do CCDB, do Cláudio César Dias Batista, que fazia equipamentos para a banda, os Mutantes, e fez um sintetizador para o Sérgio Dias, irmão dele, Sérgio Dias Batista. Por conta do CCDB, eu fui conhecer o trabalho do Sérgio Dias, que ele falou, tem um disco do meu irmão que ele usou esse sintetizador. Eu busquei esse mundão aí e consegui o disco. Vinil. Tudo vinil, na época. E escutei muito e conheci bastante o resultado. Assim, não só como músico do Sérgio Dias, mas também do sonoro do equipamento que o irmão dele, o Cláudio, fez. Anos depois, numa feira dessas de áudio aqui no Brasil, me foi apresentado o Sérgio Dias. Aí eu falei, Sérgio, eu tentei montar aquele sintetizador que o seu irmão fez. Você tem ele? Eu falei, não consegui montar. Me arrependi, vendi o meu. Você não montam para mim? Eu falei, eu não tenho condição de montar. Tem muito componente que já não tem mais aqui. Bom, eu acabei conhecendo ele, conversando por horas com o Sérgio Dias, por conta dessa ligação aí do equipamento que o irmão dele fez para ele, e eu estudei esse equipamento e conversamos sobre o equipamento, uma série de coisas. Mais cedo disso aí, foi quando eu tomei conhecimento do som, que me fascinou, que depois eu descobri que era do sintetizador, que vem o Dave Smith. Eu estava nos Estados Unidos, num período que eu estava fazendo o trabalho de suporte applications, aplicação técnica, que basicamente eu atendia todos os clientes do mundo todo para a empresa, para desenvolver novos projetos, dúvidas com relação à utilização de componente, auxiliar em projetos novos, já existentes, todas as empresas que usam esses produtos dessa empresa americana no mundo todo, empresas grandes. E aparece um e-mail de um camarada, o Dave Smith, querendo fazer um circuito, um compressor, para botar num novo equipamento eletrônico que ele estava fazendo. Aí lá dentro alguém falou assim, olha, se vocês não sabem quem que é esse, não estão identificando quem que é o Dave Smith, esse foi o cara que desenvolveu o Prophet. Ele foi quem inventou o MIDI, que é um MIDI, M-I-D-I, que é uma forma de comunicação entre sintetizadores, na parte de música. Ele foi que fez o primeiro sintetizador com sequência, se eu não me engano. O fato é que aquele som que eu escutei quando eu era garoto, do Rick Wakeman fez daquele show, de evento, da Viagem ao Centro da Terra, um disco maravilhoso, recomendo para qualquer um que possa obter ou conseguir baixar na internet hoje e ouvir. Um dos teclados que o Rick Wakeman usava era um desse aí, do Dave Smith. Eu falei, poxa, estou trabalhando agora, vou fazer um trabalho, estou conversando com a pessoa que inventou o teclado que me fez entrar na eletrônica, por conta da música, quando eu era criança. E é um camarada tão simples, ele é tão bacana, que depois que a gente trocou várias correspondências por e-mail, ele montou um protótipo, chegou a mandar para mim o primeiro protótipo desse produto dele, para eu fazer meus testes na bancada, porque ele estava com algumas questões que ele precisava resolver, consegui resolver, a ponto de quando teve um evento em São Francisco, ele perguntou se eu ia lá com a empresa. Eu falei, estou indo para a empresa, a gente vai estar lá com o stand. Ele falou, eu gostaria de conversar com você. Ele foi lá, me procurou, se apresentou. Ele falou, você tem disponibilidade para sair por umas 2 horas? Eu falei, tenho, o que você precisa? Vamos até meu estúdio, que eu estou com a minha equipe, eu queria que você explicasse para a minha equipe como que isso funciona. Ele me levou, eu e ele, um táxi, fomos a um apartamento que ele tem, com um estúdio que ele usa, a equipe dele, lá uns 3, 4 camaradas, tudo maluco também, e eu lá no meio daquele pessoal, o pessoal que fabrica esse sintetizador, eu explicando como funcionava aquela parte do circuito, assim, assado, conversando com os caras. Para mim estava ótimo, só que eu estava ali atendendo um cliente. Nunca falei nada sobre o sintetizador do que momentou. Em 2016, quando estava acabando a Olimpíada, eu falei, vou tirar uns dias para esfriar minha cabeça. Eu fui para um congresso de áudio em Los Angeles, na mesma AES, Audio Engineering Society, que eu queria ver algo técnico,
científico, conversar com pessoas, e não de Olimpíada mais. Lá ele fez uma palestra de abertura, e eu fui assistir a palestra dele. Acabou a palestra, eu cheguei para ele, como é que você vai? Lembra de mim? Claro que eu lembro de você, começamos a conversar, e ficamos conversando. O pessoal foi embora, nisso, a equipe que estava lá de apoio, que são voluntários nesses eventos, e voluntários estudantes de engenharia de áudio, de produção, essa equipe estava ali, viu aquela conversa, e formou uma roda em volta e ficaram ouvindo a nossa conversa. Aí, com esse pessoal pequeno, esse público pequeno, eu ia tendo uma conversa com o David, uma conversa informal, ele não era um cliente nosso mais, duas pessoas conhecidas, eu falei para ele, David, eu entrei nesse mundo de áudio, de eletrônica com áudio, por conta disso, o som dos sintetizadores que você fazia naquela época que eu usava. Pô, a garotada que ficou ali ficou vidrada. Eu falei, depois eu fiz aquele trabalho com você. Pô, você fez um trabalho com ele? Perguntaram. Ele próprio falou assim, fez. O equipamento tal, aquele circuito assim, foi ele que fez para mim, não sei o quê, sabe? Aí ele saiu, se retirou, as pessoas que estavam, a garotada que estava ali, né, os meninos, as rapazes, as moças que estavam ali, todos jovens. Eles não me deixaram sair. Ficaram perguntando para mim as coisas, como é que foi trabalhar, fazer o trabalho, como é que era trabalhar no áudio, se era muito bom, se valia a mesma pena. Só depende de vocês. Tem que estudar. Ah, então tem futuro? Eu falei, claro. Você não está vendo o que está acontecendo aqui? Agora, então eu tive essa oportunidade de falar com ele, de trabalhar com o Dave Smith, que foi quem desenvolveu esses teclados na época, cujo som dos teclados foi o que me fez entrar na parte de eletrônica com a música, porque eu já tocava um pouco de piano na época. E escutei aquilo, falei, que coisa louca, eu quero isso daqui. Adorei, fiquei fascinado, mesmo fascinado, parecia criança, como eu era criança, quando vê um presente, eu fiquei fascinado com aquilo. E depois ter feito um trabalho com ele e ter tido a chance, a oportunidade de pessoalmente falar para ele isso e agradecer a ele, falar, agradeço pelo seu trabalho, o que você fez, não só para mim, você me influenciou, como influenciou muita gente nesse mundão todo aí. E falar com ele. Fiquei sabendo recentemente que ele faleceu. Depois dessa conversa, chegamos a encontrar talvez mais uma outra vez, assim, lá nos corredores, como é que está, coisas do tipo. Foi muito gratificante poder isso aí. De ter encontrado ele e conhecido, trabalhado com ele, feito um circuito que ele usou por anos no equipamento dele, num dos produtos dele. E depois ele me botar junto com toda a equipe que ele tinha de desenvolvimento, que era uma equipe pequena, para conversar com o pessoal e falar tudo do resultado, se poder falar para ele a influência que ele me deu quando eu era garoto, sem saber que era ele. Também fazia parte, tá? Ele não era só ele que fazia os teclados, tinha o Moog também, que também era um teclado conhecido, e vários outros. São coisas da vida. E eu acredito que isso aconteça com todo mundo que persista naquilo que quer e que realmente faça com paixão aquilo com amor, aquilo que gosta. Agora, da parte intuitiva, minha, nos momentos mais difíceis, que eu achava que eu ia desistir de tudo, eu chegava à conclusão que eu já estava lascado mesmo, não tem mais nada a perder, vou até o fim. E o resultado sempre foi surpreendente. Surpreendentemente bom. Incrível. A exemplo, quando eu fui para a Holanda apresentar um trabalho num tema que aqui no Brasil não conseguia discutir com ninguém, não tinha como avaliar se aquilo a abordagem estava correta ou não. Tecnicamente estava, matematicamente estava. Mas se é isso, por esse caminho, não tinha. E eu fui apresentar justamente uma plateia, que era a plateia, muitos que estavam ali eram pesquisadores que tinham o trabalho que eu usei como referência. E deu no que deu. Essa é parte da minha história, hoje, e como eu cheguei na Bortoni Technology.